Olá pessoal, eu sou o Bernardo, sou professor de informática do IFMT Campus Pontes Lacerda e vou gravar aqui uma pequena videoaula para a disciplina de Programação de Computadores 1 do primeiro semestre do curso superior em redes, tá bom? Pessoal, nessa pequena videoaula eu vou estar mostrando aqui a utilização de vetores, que é um conceito novo aí que nós vamos estudar na disciplina, né? Além da gente estudar como é que utiliza vetor em programação, eu quero deixar bem claro, pessoal, por que que eles existem, tá? Por que que os vetores foram criados em programação? Então, os vetores, eles têm tudo a ver também com os comandos de repetição, né? Nós já estudamos na disciplina o comando enquanto, para, comando repita. E aí vocês vão ver que os vetores eles auxiliam o programador quando você tem que tratar de muitos dados, né? E aí o exemplo que eu vou dar vai deixar isso bem claro, tá bom? Pessoal, eu trouxe aqui um exercício, eu já coloquei ele escrito aqui na tela do Visual, para que a gente resolva ele primeiro da forma mais comum, né? E aí a gente vai introduzir os vetores aqui para vocês entenderem por que que eles existem, a importância desse tipo de variável, né? Desse tipo de estrutura de dados na programação, tá bom? Então, o exercício aqui é o seguinte. Faça um programa que receba a idade do usuário ou da usuária e informe a ele ou a ela se é menor ou maior de idade, tá? Seguindo as leis brasileiras, né? Bom, eu apaguei os comentários que vem aqui por padrão no código do Visual, tá? Vou dar um nome aqui para o meu programa, mas é só formalidade, tá? Peraí, verifica maior de idade, ou verifica a idade, enfim, tá bom? Pessoal, então quando eu tenho aqui apenas uma pessoa, o que eu preciso armazenar? Preciso armazenar a idade dessa pessoa, né? Poderia armazenar o nome, tá? Então eu vou fazer assim, vou criar aqui a variável nome de caractere ou literal e vou criar aqui a variável idade que vai ser inteiro, né? Supondo aí que a gente está tratando de idades inteiras, né? Então, ou a pessoa tem 10 anos ou tem 11, não vai ter idade aqui de 10,5, tá? Beleza, então eu preciso fazer o quê? Preciso colocar uma mensagem aqui, né? Programa para verificar maioridade. Eu ia colocar maioridade penal, mas eu não sei se isso é o caso, enfim. Então eu vou deixar só assim, tá? Escreval, só para ele pular uma linha. E aqui vou colocar assim, escreva nome, leia a variável nome. Escreva idade, leia idade. Opa. Tá bom? Então essa é a parte de entrada de dados, né? Eu vou salvar aqui o meu algoritmo. Verifica maioridade. Tá bom? Então olha só, quando eu executo, ele pede para mim digitar o meu nome e a minha idade. Por enquanto o programa não fez nada, porque eu não fiz, não pedi, não dei os comandos aqui para ele fazer mais nada. Então até aqui, ok. Beleza, como é que eu faço aí para o programa verificar a idade da pessoa? Posso usar o comando C, né? Desculpa. Então eu vou fazer assim, se a idade da pessoa for maior ou igual a 18 anos, então, aí eu já vou colocar aqui o senão e o fim C, tá? Então, se a idade for maior que 18, escreva você, é maior de idade. Não é isso? Se não, é porque a pessoa tem idade menor. Você é menor de idade. Senão a pessoa é menor de idade. A pessoa tem menos que 17 anos, tá?
Ah, e se a pessoa colocar um valor negativo, professor? Você poderia colocar outros senãos aqui, né, para verificar se a pessoa colocou uma idade maior que 0, tá? Mas eu não vou tratar desse caso, senão a gente vai ficar entrando em muitos detalhes aqui e a minha videoaula vai acabar ficando um pouco mais longa. Então, vou fazer assim mesmo, tá bom? Vou testar, salva, né? Ok, vou testar aqui o programa. Então, novamente, ó, Bernardo. Lembrando, pessoal, que eu sempre tenho que saber o que o programa tem que exibir, né? Ou o que o programa tem que calcular, o que o programa tem que processar, para mim saber se está certo ou não o que o programa está fazendo. Tá? Então, obviamente que eu sei que 33 anos tem que aparecer a mensagem que eu sou maior de idade, né? Porque se eu não tiver esse gabarito, digamos assim, na minha cabeça ou no papel, eu não vou saber se o programa está fazendo ou não a tarefa corretamente, tá? Então, olha lá, você é maior de idade. Vou testar aqui um caso onde a pessoa é menor de idade, né? Então, vou inventar aqui Bernardo como se eu tivesse, sei lá, 15 anos, tá? Olha lá, você é menor de idade. Ok, isso aqui a gente já viu, né? Então, eu estou acelerando aqui para a gente poder tratar de um assunto novo. Pessoal, agora imagine que o desafio aqui do exercício não fosse mais calcular a idade ou informar apenas um usuário, mas 10 usuários. Tá? Imagina que você teria que digitar o nome e a idade de 10 pessoas e informar para cada uma delas se a pessoa é maior ou menor de idade. Tá? Então, qual que seria a solução para 10 pessoas usando o que vocês já conhecem na disciplina, ou seja, sem usar vetores? Então, a solução teria que ser criar 10 variáveis nome, tá? E 10 variáveis idade. Não é isso? E aí, como que eu faria isso, então? Então, eu vou comentar aqui para a gente não perder a referência. Então, eu teria que fazer assim, ó, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5, nome 6, nome 7, nome 8, nome 9, nome 10. Todas elas são caractere. Tá? E aqui teria que ser o quê? Idade. Bom, aí eu vou fazer assim, né? Vou tentar economizar um pouquinho de tempo, porque a gente já começa a ver que isso dá um pouquinho de trabalho, né? Então, ó, idade. Idade 1, idade 2, idade 3, idade 4, 5, 6. E aí vocês começam a visualizar, pessoal, imagina um formulário completo aí, com nome, CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, nome do cachorro, nome do papagaio, nome do passarinho, nome do vizinho, né? Tá? E aí, pessoal, então só para vocês verem, ó, isso aqui vai dar certo, né? Aqui ele deu erro, tá? Eu quero dizer, dá certo as variáveis, tá bom? Ó, aqui ele vai dar erro porque agora a variável nome, ó, não existe mais, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, a variável nome não foi encontrada. Realmente eu não modifiquei, mas o que eu quero dizer é que ele criou as 20 variáveis nesse caso, 10 variáveis nome e 10 variáveis idade. Tá? Ó, estão criadas aqui. Tá bom? Ó, estão criadas aqui na memória do computador. Tá? Aí, obviamente, que eu teria que fazer o que aqui? Eu teria que copiar, pessoal, e colar todas essas partes aqui, ó. Então, eu teria que fazer assim, ó, nome 1, idade 1, verifica a idade 1. Como é que ele faria para receber os dados da idade 2? Aí ele teria que copiar e colar isso aqui, ó. Opa! Ele pôs esse fim algoritmo sozinho ou eu que mandei ele pôr sem querer? Hã? Tá tendo algum erro de renderização na tela. Então, olha, eu teria que fazer o quê? Receber o nome e a idade 1, verificar o nome e a idade 1 e depois ir para a idade 2. Então, eu teria que armazenar aqui, ó, idade 2, nome 2, idade 2, desculpa. Tá?
Vou fazer mais um aqui para a gente visualizar. Ó. Vou até dar mais um espaço para ficar bem claro aqui. Ó. Nome 3, idade 3, verifica idade 3. Por quê, pessoal? Porque são variáveis diferentes, né? Eu vou fazer só com essas 3 aqui para a gente enxergar o que está acontecendo, tá? Então, vou inventar os nomes aqui, ó. João, idade, 15 anos. Você é menor de idade. Maria, sei lá, 18 anos. Você é maior de idade. Pedro, idade, 21 anos. Você é maior de idade. Ok? Então, a gente vê que funciona. Tá? Mas imagina se eu tivesse que fazer isso para 100 pessoas. 200 pessoas, 1000 pessoas. Nossa, eu vou ter que criar 1000 variáveis manualmente? Não. Para isso é que existem, pessoal, os vetores e até matrizes, tá? Para que a gente possa criar quantas variáveis a gente quiser sem precisar fazer isso manualmente. Então, vocês estão vendo aqui que eu tive que copiar essa parte e colar aqui embaixo e aí alterar só o nome da variável? Tá? Então, essa parte que eu tive que copiar e colar é porque ela vai ser repetida. E se ela vai ser repetida, eu vou usar um comando de repetição. E aí eu vou colocar esse bloco aqui que eu estou marcando, ó, que eu estou selecionando com o mouse, dentro de um comando de repetição. Tá? Pode ser um enquanto, pode ser um para. Até um repita. Mas nesse caso, até o para ficaria mais adequado, porque eu já sei que são 10 pessoas. Tá bom? Então vamos lá, vamos por partes. Ó. O que eu vou modificar? Então esse aqui é o jeito antigo ainda de fazer. Agora qual que é o jeito novo que vocês têm que se acostumar a pensar? Então se eu vou ter 10 nomes e 10 idades, eu vou fazer assim, ó. Nome, 2 pontos. Vai ser um vetor, tá? De 1 até 10, ou seja, esse vetor vai ter 10 posições. Ou seja, eu vou conseguir armazenar 10 nomes dentro desse vetor. Que é o que eu preciso, né? Afinal de contas, eu tenho que armazenar nomes de 10 pessoas. Tá? De que tipo que ele vai ser? De inteiro. De inteiro não, desculpa, gente. Caractere. É o horário, já estou um pouco cansado. E a idade? A idade vai ser um vetor de 1 até 10 de inteiro. Tá? Então veja só, daqui eu já consigo entender que eu posso criar quantas variáveis eu quiser sem ficar fazendo um monte de linhas aqui que eu tenho que sair alterando os números. Tá? Então, de cara, isso já facilita o meu trabalho. Né? E se fossem 100 pessoas? É só eu colocar mais um zero aqui. Ó. Pronto. Eu não vou ter que ficar aumentando a quantidade de linhas no meu código. Tá? E se fosse 5.000 pessoas? Então eu tirava aqui, ó, de 1 até 5.000, de 1 até... Ou seja, eu tenho um controle muito mais fácil, né, sobre a memória do computador. Tá? Posso aumentar quantos eu quiser aqui, apenas digitando poucos números. Tá bom? Então, pessoal, eu vou executar, ele vai dar erro, porque essa variável nome1 agora não vai existir mais, mas o que eu quero mostrar para vocês é que o programa vai criar esse vetor aqui na memória. Semelhante ao que foi feito aqui, ó. Tá? Então eu vou executar, ó. Ele deu erro aqui na linha 21, tá? Porque a variável nome1 não foi encontrada. Ok, então isso aqui é um erro esperado. Olha só o que ele fez aqui, ó. A variável nome na posição 1, ela existe, é do tipo caractere e está vazia por enquanto, não tem nada. Variável nome na posição 2, a variável nome na posição 3, 4, 5, 6, 7 e assim até o 10 que eu mandei. E a idade também, tá? Ó, até o 10. Vamos ver se funciona para outros números? Se eu quisesse até 50, aqui e aqui.
Eu vou mandar executar, vai dar o mesmo erro aqui embaixo, porque a variável realmente não existe. Mas eu só estou mostrando aqui para vocês que ele criou aqui para mim, ó, 50 variáveis do tipo nome. E cada uma tem um número diferente, tem um índice diferente, ó lá, até os 50. Tá? Então, o nome do vetor é nome mesmo, né? O identificador da variável é a palavra nome. Mas como é que eu sei guardar? Como é que eu digo para o computador que eu quero guardar na posição 38 e não na posição 37? Pelo índice. Então a gente vai colocar entre colchetes qual que é o índice desse vetor que a gente quer armazenar ou que a gente quer exibir o dado. Tá? Como se fosse, pessoal, esse número. Como é que o computador sabe que é o nome 1 e não o nome 2? Ué, porque tem um número aqui na frente. Né? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Deixa eu apagar essa parte que eu repeti. Tá? Porque isso não vai ser mais necessário. E aí, olha só, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Essa parte ela não teria que ser igual para todas as pessoas do meu programa? Então, essa parte que vai ser repetida, eu vou colocar num comando de repetição. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Para. Aí a gente costuma usar a variável i para indicar o índice do vetor. Tá bom? Então, ó, para i de 1 até 10, faça. Tá bom? E aí, olha, eu já vou colocar aqui o meu fim para. Tá? E já vou também, ó, dar um tab aqui para ele indentar, né? Para ele jogar aqui para a direita para mim saber o que está dentro de uma coisa e fora de outra. Tá? Pessoal, só corrigindo aqui, eu mudei para 50, deixa eu voltar aqui para 10, né? Para ficar compatível, tá bom? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, olha? Vocês lembram lá do comando para que ele atribui, né, à variável i o primeiro valor aqui do meu comando, ó, da minha repetição, tá? Então, a primeira vez que esse comando rodar aqui, ó, chegar até o final, né, que ele descer e chegar até o fim para, a variável i vale 1. Quando ele chegar no fim para e voltar aqui para cima, a variável vai somar mais 1, ou seja, a variável vai valer 2. E aí na segunda repetição, a variável já vale 2. Na terceira vale 3, na quarta 4. Então esse i, pessoal, ele não é estático. Ele é variável, né? Como o próprio nome sugere. Tá? Ou seja, eu vou usar essa variável que vai aumentando de valor para indicar aqui para o meu programa, para o meu Visualg, que eu quero armazenar os nomes e as idades, cada um na sua posição. Tá? Então, cada vez que esse comando repetir, eu vou armazenar um nome e uma idade. 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 E assim por diante. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu estou esquecendo, que é criar minha variável i. Tá? O i aqui seria o meu índice. Então, eu vou criar aqui uma variável i que é inteiro. Tá bom? Lembrando que eu tenho que criar sempre as variáveis, né? Certo? Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Então, eu vou fazer assim, ó, nome na posição i. Idade na posição i. E aí eu vou verificar se a idade na posição i é maior que 18, exiba essa mensagem. Se não, exiba outra mensagem que você é menor de idade. Tá? Eu vou executar aqui e depois vou dar mais explicações. Vamos lá? Então, olha só, pessoal. Aqui o programa rodou, tá bom? E aí, o que a gente tem que entender? Onde que ele está aqui, gente? Onde é que o meu programa está nesse momento em termos de código? Agora a gente tem que ter a visão do programador, não mais só a visão do usuário, né? Que baixa o aplicativo e usa. Agora não, vocês têm que preocupar não só com o que está aparecendo na tela. Vocês têm que preocupar com o que o programa está fazendo. E isso é o código-fonte que nos diz, né?
Então, ó, o programa ele já entrou na repetição aqui, ele já criou a variável i, que vale 1. Tá? Quer ver? Deixa eu ver se eu localizo aqui a variável i, ó. Aí ele não está deixando eu navegar aqui, mas tá bom. Variável i vale 1. E aí, pessoal, ele está esperando eu digitar o nome, ele vai armazenar no vetor nome na posição 1. Tá? Então, você tem que substituir aí na sua cabeça o valor da variável. Então, nome na posição i, nesse momento, é nome na posição 1. Então, ele vai armazenar o nome aqui, ó, nessa variável na posição 1. Tá? Então, vocês vão ver, ó, Bernardo. Olha lá para onde foi o Bernardo. Para cá. E a idade, ó, 33. Olha só. A idade foi para a posição 1. Por quê? Porque o i vale 1. Tá? Eu vou continuar aqui, ó. Maria. Idade, 12 anos. Menor de idade. Então, ele armazenou agora, ó, o nome na posição 2 e armazenou a idade na posição 2. Sei lá, Pedro. Armazenou na posição 3, idade na posição 3. Mariana. Sei lá, 25. Lucélia. Sei lá, 81. Marcelo, sei lá, 43. Joana, sei lá, 5 anos. Márcia, sei lá, 57. Fagundes, 2 anos. E o último aqui, sei lá, Zezé. Eu sou muito ruim para inventar coisa aleatória, pessoal. Tem 98 anos, por exemplo. Tá? Então, olha, ele capturou aqui, ele armazenou, né, o programa. 10 nomes, 10 idades e verificou as 10 idades. Tá? Se a gente olhar aqui no nosso vetor, ó, estão todos os dados aqui. Como eu falei para vocês, a variável i ela ficou aqui embaixo. Tá? Então, né, no final ela vale 10 porque ela já executou, ela já passou por todos os números. 1, 2, 3 até o 10. Tá bom? Pessoal, se eu quiser, eu posso colocar esse número aqui manualmente. Tá? Se eu quiser, eu vou fazer um testezinho aqui rápido para vocês. Ó. Se eu quiser, eu posso fazer assim. Ó. Escreval, sei lá, nome. E vou colocar aqui, ó, o vetor nome na posição 6, vamos supor. Ele vai exibir o valor da posição 6, que seria Marcelo. Tá? Ah, se eu quiser ler, eu posso fazer assim, ó, leia nome na posição 9. Posso fazer isso, professor? Pode. Ele vai rodar? Vai. Não vai dar erro. Só que aí eu vou ler só um nome. Tá? Aí ele vai ler e vai armazenar só o nome na posição 9, na posição que eu indiquei. Geralmente, você não quer fazer isso. Por quê? Porque você vai ter que fazer leia nome 1, leia nome 2, você tem que fazer aquilo que eu mostrei no início. Né? Então, leia nome 1, 2, 3, até o 9, 10, 11, 100, 200, 1000. Então, em geral, exceto alguns casos, você não quer colocar os índices manualmente no código. Geralmente a gente faz o quê? A gente coloca uma variável que vai servir de índice, tá? E aí eu coloco ela para mudar de valor e coloco o que eu quero que aconteça dentro de um comando de repetição. Porque cada vez que ele repetir, essa variável vai mudando de valor e eu vou armazenando numa posição diferente. Tá? Então, geralmente você não quer. Se você precisar exibir o primeiro nome da lista só, aí você exibe
pelo índice. Se você quiser sempre exibir quem foi a primeira pessoa, ou a última pessoa, ou a pessoa do mês, você pode colocar o índice manualmente. Só que geralmente você não vai fazer isso. Tá bom? Agora é importante, pessoal, que vocês testem isso, né? Não só pega o código que eu estou colocando aqui. Pega o código que eu estou colocando aqui e tenta fazer alguma coisa que eu nem fiz aqui. Ah, e se eu fizesse desse jeito? Ah, e se eu quisesse fazer assim? Tá? Para que você vá brincando aí com a ferramenta e entendendo o que dá para fazer. Tá bom? Professor, mas qual que é a vantagem aí, né? Além de eu economizar linha de código, veja que o meu programa não ficou tão grande. Ó. Eu fiz para 10 pessoas, gente. E o meu programa não ficou tão grande. Eu aumentei basicamente o quê? Um pouquinho aqui, a quantidade de posições desse vetor. E aumentei 2 linhas a mais. Tá? Enquanto que se eu fosse fazer desse jeito mais rústico aqui, digamos assim, eu teria que pegar, lembra que eu estava fazendo isso? Ó? Pegar esse bloco e repetir ele 10 vezes no meu código. Então o meu código ficaria muito extenso. Aqui não, aqui ele não ficou tão extenso, ele ficou quase do mesmo tamanho de antes, só que agora eu faço para 10 pessoas. Tá? Que mais que eu ia falar aqui rapidamente? Ah, tá. Qual que é a vantagem, né? Então, além de eu economizar código para fazer muitas variáveis, eu também posso, pessoal, comparar esses valores para alguma determinada tarefa. Por exemplo, olha aqui, ó. Depois que eu digito os dados, tá? Eu tenho uma lista de idades aqui. Imagina que eu queira exibir aqui, eu vou incrementar o exercício. Imagina que eu queira exibir a pessoa mais velha e a pessoa mais nova do meu sistema. Tá? Então, dessas 10 pessoas aqui, eu quero que no final o programa verifique automaticamente quem é o mais novo, quem é o mais velho. Tá bom? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar aqui, ó, eu vou criar aqui uma variável chamada índice maior. Tá bom? Na verdade, eu vou fazer ela junto com a variável i aqui, ó. E aí essa variável, ela vai armazenar para mim qual é a posição da idade da pessoa mais velha. Eu vou fazer a mais velha primeiro, tá? Até para a videoaula não ficar muito longa. Acho que eu vou fazer só a pessoa mais velha. E depois vocês aplicam isso para fazer a mais nova. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou assumir que, de início, o índice da pessoa mais velha, ou a pessoa que tem a maior idade, tá? É a primeira. Conforme eu for digitando, eu vou comparar se o índice da pessoa, da primeira ali, né? Que atualmente é maior do que as outras. E aí, se eu achar alguém que é maior que aquela pessoa, né? Que tem uma idade maior, eu troco, tá? Não tem problema se você não entender isso de cara. A gente vai estudando isso, tá bom? Só para a gente ter o material aí de estudo, você pode ver a videoaula novamente. Então, olha, aqui eu vou receber o nome e a idade, aqui eu verifico se é maior ou menor para exibir, e aqui eu vou fazer assim, olha, se idade na posição índice maior, não, desculpa, na posição i for maior do que o vetor idade na posição índice maior, então eu já vou colocar aqui um fim C. O que eu vou fazer? O índice maior recebe o i. Tá? Eu dei uma travadinha aqui que eu estava pensando uma outra coisa. Talvez seria mais fácil se eu fizesse esse para fora, né? Dá para fazer aqui dentro, agora eu fiquei na dúvida se é mais fácil para entender aqui dentro. Acho que eu vou fazer aqui fora, pessoal. Desculpa aí, é porque eu pensei nisso agora, tá? Eu vou fazer assim, ó. Só para ficar claro que essa parte é só recebimento dos dados e exibição da mensagem. Aqui eu vou fazer um outro para, ó, para i
de 1 até 10. Na verdade, eu vou fazer do 2, né? De 2 até 10, faça fim para. E aí eu vou assumir, deixa eu só colar isso aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui para baixo para ficar mais coerente. Porque ali em cima a gente não trata de quem que é maior e quem que é menor. Tá bom? Então aqui vocês entenderam, pelo menos vocês já viram a explicação. Agora o que, que vai acontecer? Antes do programa terminar, eu vou dizer o seguinte, olha, o índice da pessoa que tem a maior idade é o 1. Ou seja, eu estou dizendo que de cara, a pessoa que tem a maior idade no meu sistema é o Bernardo. Tá? Lembra que o índice é o que está dentro do colchete aqui, a posição do vetor. Mas não é o Bernardo, eu sei que não é. Tem gente mais velha que o Bernardo. Só que como é que o software vai descobrir quem é a menor idade? Vai ter que comparar, menor não, maior. Vai ter que comparar. Então eu vou pegar e falar assim, ó, a Maria. Qual que é a idade da Maria? Ela está na posição 2. Ela tem 12 anos. A idade da Maria é maior que a idade do Bernardo? Não. Então o Bernardo continua sendo mais velho. Próximo. Aí a variável i aumenta para 3. O 3, ó, é o Pedro. A idade do Pedro é 50. 50 é maior que 33, que é a idade do Bernardo? É maior. Opa! Então, eu vou armazenar a posição 3 como sendo a pessoa que tem a maior idade. E esse número 3 vai ficar armazenado nessa variável aqui, ó, índice maioridade. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso. Bom, eu não preciso comparar o Bernardo com ele mesmo, né? Então, por isso que eu comecei do 2 aqui, ó. Porque eu vou começar comparando a Maria com o Bernardo. Tá? Se eu começar aqui, não vai ter problema, porque 33 não é maior que 33. Então, eu só vou gastar um processamento a mais, uma execução a mais aí. Não vai estar errado se vocês fizerem isso, não. Então, olha só, como é que eu implemento essa ideia? Se a idade da segunda pessoa, que nesse caso é a Maria, for maior do que a idade da primeira pessoa, que é o Bernardo, então troca. Olha, o índice do maior passa a ser o i. Tá? E assim, pessoal, ele vai comparar todo mundo com todo mundo. Tá? Não é bem todo mundo com todo mundo. Ele vai comparar todo mundo com quem é o maior atual. E no final, depois que ele terminar, eu vou fazer assim, olha. Escreval. Não, vou colocar só escreva. Não, escreval mesmo. Pessoa mais velha. E aí eu vou fazer assim. Nome na posição índice maior. Tá? E vou colocar assim. Escrevam idade da pessoa mais... Ou só a idade. Vamos economizar palavras aí para a gente não ficar tão prolixo. Idade, a posição, índice maior. Tá? Então a ideia aqui é que a gente faça o programa não só receber e armazenar as idades e os nomes. E nem só verificar se é maior ou não. Vamos procurar quem que é o mais velho. Tá? Pessoal, eu vou fazer só uma pequena adaptação aqui para não ficar muito demorado. Eu vou colocar até 5. Tá? Então eu vou diminuir aqui a quantidade para a gente não gastar muito tempo, que a minha videoaula já está ficando mais longa do que eu tinha planejado. A ideia é a mesma, olha que legal aqui. Agora eu controlo quantas vezes eu vou executar apenas mudando esses valores. Tá? Então vamos lá. Agora eu tenho aqui, ó, 5 nomes, 5 idades, a variável i e a variável índice maior. Aí. Então, de novo, ó, Bernardo, 33. Maria, sei lá, 12. Pedro, 50. Raquel, 29. Raul, sei lá, 65. Tá?
ficou meio embolado aqui, ó, mas essa foi a parte final ali da verificação da idade. No final ele disse aqui para mim, olha, a pessoa mais velha é o Raul, com 65 anos. Como que ele descobriu isso? Comparando aqui as idades. Ah, professor, mas você colocou o Raul na maior idade na última posição, então ele verificou que sempre o último é o mais velho. Vamos executar de novo? Agora eu vou fazer assim, ó, Bernardo, 33. Raul, 65. Tá? Raquel, sei lá, 12. Eu não vou lembrar exatamente o que eu coloquei antes. Maria, 29. E Pedro, 41, por exemplo. Olha lá, novamente ele diz para mim que o Raul é a pessoa mais velha. Tá? Não importa em qual posição tiver, pessoal. Ele vai passar por todos os índices comparando. E aí a pessoa que for a mais velha vai ficar armazenada nesse índice maior. Tá bom? Então, no final, quando ele sair do para, a variável continua existindo. E aí eu uso o índice aqui no vetor nome, no índice idade, para exibir aqui quem é a pessoa mais velha. E também eu posso usar para descobrir a pessoa mais nova. Tá bom? E aí isso poderia ser estendido para N outras coisas. Por exemplo, descobrir a segunda pessoa mais nova. Descobrir pessoas com várias características diferentes dependendo do que eu estou armazenando. Poderia ordenar esse vetor, ou seja, as pessoas são inseridas no sistema, né? Os dados são inseridos fora de ordem, mas eu quero que o sistema ordene alfabeticamente ou ordene por ordem de idade crescente ou decrescente. Tá? Poderia verificar quantas pessoas são maiores de idade, quantas são menores, quantos são homens, quantos são mulheres. Né? A gente começa a ter aí a possibilidade de um processamento maior de dados, pessoal. Tá bom? E isso pode auxiliar os usuários em diversos sistemas, que é o que a gente usa, né? Poderia buscar nesse vetor para ver, olha, será que eu já cadastrei o Raul no meu vetor? Enfim, tudo que vocês usam, gente, em termos de aplicativo, tem vetores e matrizes embutidos, tá? Agora vocês vão entender bem melhor como é que essas coisas são implementadas. Pessoal, eu vou ficando por aqui então nessa videoaula. Espero que vocês consigam entender um pouco e nós vamos estudando aí para que a gente entenda cada vez mais, tá bom? Grande abraço, bons estudos aí.